Tentando se recuperar das últimas derrotas sofridas, o brasileiro Johnny Walker não vai ter vida fácil no seu próximo combate, e ele encara nada mais e nada menos do que o verdadeiro Hulk do UFC. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Vamos direto ao que nos interessa. A gente normalmente, queremos sempre ver os brasileiros vencendo, se dando bem, principalmente essa nova safra de lutadores que não se enquadra na da época do José Aldo. A gente consegue enquadrar Borrachinha, o Johnny Walker. Agora, por mais que já tenha uma certa experiência vasta dentro do UFC, o Charles Oliveira hoje está nas vitrines. E temos outras categorias onde os prospectos estão batendo na trave. Johnny Walker. E é dele que a gente vai falar agora. E a sua próxima luta que não será nada fácil. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Bora pra notícia. Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre Johnny Walker. Prospecto que começou com o pé direito aí dentro do UFC, passando o carro nos seus adversários. Ele começou no Dana White Contender Series Brasil na primeira temporada, onde ele venceu por decisão unânime aí o Henrique da Silva. Ele entrou voando contra Khalil Rountree, não é um adversário fácil, venceu por nocaute, cotovelada a 2 minutos. Depois, a segunda luta no UFC, ele fez contra Justin Ledet e em 15 segundos, uma cotovelada giratória, ele venceu, pulou para Misha Cirkunov, deu uma joelhada voadora em 38 segundos e venceu. Começaram a falar que ele era o próximo lutador a enfrentar e vencer o nosso querido Jon Jones. Era uma prepotência dizer isso do Johnny Walker, era essa vibração talvez desnecessária por idolatrar um atleta apenas por suas vitórias e não simpatizar com ele pela sua trajetória, pela sua personalidade, pela sua carreira como um todo. Eu não sei, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o brasileiro consegue exaltar, colocar num pedestal um lutador, um piloto de Fórmula 1, um jogador de uma maneira estratosférica, uma velocidade da luz e ao mesmo tempo um deslize, 2 tropeços, ele consegue derrubar esse ídolo que acabaria se criando na sua cabeça para formar um ninguém e um cara que nunca mais chega lá, ou aquela frase famosa que eu não costumo dizer: eu sabia, ele não iria, eu avisei. Até porque quando a gente torce por um lutador, quando nós somos patriotas e nós tentamos trazer uma verdade um pouco mais sólida ao acompanhar alguém, isso deve perdurar muito mais do que 2 tropeços dessa pessoa que nós estamos admirando e torcendo para que vença. Então, por essas e outras, o Johnny Walker, a gente está mostrando aqui algumas cenas aí da sua carreira. O nosso querido Johnny, ele foi diminuído pela mídia, não só pelo Brasil, é claro, mas de um modo geral, quando ele perdeu para Corey Anderson. Depois, ele tentou se recuperar e acabou perdendo para Nikita Krylov, já numa decisão unânime, 3 rounds completos, vendo algumas brechas aí do próprio Johnny. Depois ele volta, setembro de 2020, contra Ryan Spann, mais uma cotovelada nos primeiros minutos do primeiro round. Aí depois ele teve 2 derrotas seguidas para Thiago Marreta numa luta monótona de 5 rounds e Yamaha Hill em 19 de fevereiro de 2022. Faz muito pouco tempo que o Johnny Walker lutou. Por que na minha cabeça, eu gostaria que você me dissesse, por que na minha cabeça parece que faz um ano e meio que o Johnny Walker não luta? Será que é fácil da galera esquecer o que ele já fez no UFC ou não? Você tem esse sentimento? Você sabia que ele tinha lutado em fevereiro? Março, abril, maio, junho e julho. Você sabia disso? Que há 5 meses ele tinha lutado? Gostaria que você falasse sobre isso, esse sentimento. Agora, nada mais e nada menos do que o Hulk, esse que vocês estão vendo aí, e não é uma zoeira, para quem não conhece, não sabia que o Johnny Walker vai enfrentar este monstro da divisão, é esse cara assustador aí que dá os seus gritos malucos nas pesagens e assusta a galera,
e que é um excelente lutador, nocauteador também, que esse cara ele vai enfrentar o Johnny Walker com essa pegada muito louca aí que ele tem, que é o Ion Cutelaba. É brabo. Cutelaba é brabo, vai pra frente, assusta e tem poder nas mãos. Falando um pouquinho deste adversário que estamos vendo aqui os seus melhores momentos, ele tem 28 anos, um cara bem novo, 16 vitórias e dessas 16 vitórias, 12 são por nocaute, 75% de aproveitamento para nocautear, 2 finalizações e apenas 2 vezes ele venceu por decisão. Então ele tem 87% de chances de vencer por via rápida, seja nocaute ou finalização, e ele enfrenta um cara que trabalha mais ou menos nessa pegada, que é o Johnny Walker, e a gente vai ver a porcentagem do Johnny aqui, é de 18 vitórias com 15 nocautes, mais finalizador ainda, porque ele tem 15 nocautes e 2 finalizações, então ele soma 94% das suas vitórias em chance de finalizar ou nocautear, e 6% apenas as lutas do Johnny Walker em vitória foram por pontos, e ele foi nocauteado 4 vezes, finalizado 1 e perdeu 2 por decisão. Então mesmo por decisão perdendo ou ganhando, em 25 combates Johnny Walker só foi para decisão 3 vezes. E a gente passando essa mesma informação do Ion Cutelaba, ele venceu 2 por decisão e perdeu 1 por decisão. Os caras não vão até o final desse combate. Isso vai ser fácil? Isso vai ser bom? Isso vai ser legal? Cara, na minha visão, a gente vai acabar descobrindo isso agora em setembro, no UFC 279, e precisamente no dia 10 de setembro, e pra mim, eu não sei se é uma boa pedida aí pro Johnny Walker, porque nós temos um problema, porque se ele tem 3 derrotas consecutivas, caso ele perca, ele teria nas últimas 5 lutas ele teria 4 derrotas. Nas últimas 6 lutas ele teria 5 derrotas, porque ele já tem nas últimas 5 lutas dentro do UFC 4 derrotas. Começou maravilhosamente bem, só que infelizmente depois ele acabou penando aí e ficando na corda bamba. Então ele tem um desafio muito difícil contra o Hulk do UFC e esperamos que ele passe, mas temos que ter cuidado aí, porque as coisas têm que ser feitas de uma maneira bem delicada para o Johnny Walker no seu próximo combate. Quem vence? Comente.